em referência à palavra do Senhor, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39. Eu já vou estar lendo, tá? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Mais uma vez. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Podeis assentar. A palavra do Senhor fala que Jesus e os seus discípulos estavam no mar da Galileia. Mas é interessante que o mar da Galileia, na verdade, ele era um rio de águas doces. E Jesus estava ali com os seus discípulos no barco. A palavra do Senhor fala que ele estava na popa do barco, ou seja, na parte de trás do barco, ele estava dormindo. E então o barco estava ali nesse lago, onde era um lago de águas doces, e sobreveio um temporal de vento. Então, esse vento, ele batia nas águas desse lago, batia com tanta força que agitava as águas. Então ele agitava as águas, empurrava as águas e provocava ondas. Era uma grande tempestade de vento. E Jesus estava na popa do barco, dormindo. E a palavra do Senhor fala que o barco começou então a ficar coberto pelas ondas, cheio de água. Então, os discípulos, eles estavam em uma situação de perigo. Aí eles foram lá, eles despertaram Jesus. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A verdade é que o Senhor, Ele nos permite, às vezes, Ele mesmo nos insere, nos coloca em grandes tempestades, em dificuldades que são violentas, que são impetuosas. E eu falo por mim mesma, já passei situações onde eu pedi ao Senhor para que me desse resistência e força, para que eu não reagisse à ação do vento, do temporal de vento. Mas quando eu vejo aqui o mar reagindo ao temporal de vento, o Senhor diz ao meu coração essa palavra, que às vezes Ele vai sim nos levar em situações onde nós vamos passar a algum problema muito violento, muito forte, vai sim mexer conosco. E vai sim, sabe, dar aquela balançadinha. Só que é interessante que aqui na palavra do Senhor nós vemos que até mesmo as grandes tempestades, até mesmo os maiores problemas, as maiores tempestades, elas podem nos ferir, elas podem sim agitar-nos, mas apenas superficialmente, ou seja, sem profundidade. O vento, ele batia na superfície das águas. Ele batia na superfície das águas, agitando o mar, empurrando, gerando ondas. E os discípulos estavam em situações de perigo. O Senhor falou, sim, que às vezes Ele nos leva a enfrentar tempestades, grandes tempestades. E às vezes a gente pensa: Senhor, eu vou endoidar. Sabe, esse problema que eu estou passando vai gerar em mim um trauma, vai me adoecer. Só que o Senhor está falando nessa noite que até mesmo as grandes tempestades, elas podem até nos ferir e agitar-nos, mas apenas superficialmente. Ele não permite com que as grandes tempestades nos atinja com profundidade. Vamos para a palavra do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios 4, do 8 ao 9, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Por quê? Porque ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de dia em dia. E dentro dessa palavra eu quero profetizar que a bonança do Senhor para a sua vida. Aleluias! Aleluias! E o Senhor não vai permitir essa grande tempestade te atingir com profundidade. Não vai permitir essa grande tempestade gerar traumas em você. Aleluias. Então o Senhor, Ele vai e repreende o vento. E Ele diz ao mar:
cala-te, aquieta-te. É interessante que a culpa da fúria do mar era de quem é do vento. Então, vamos aqui culpabilizar o vento, né? Pelo agitar das águas. Então, o Senhor primeiro vai lá e repreende o vento. Aí ele diz ao mar, ó, cala-te, aquieta-te. Aleluias. Não tem mais por que você ficar perdendo a sua paciência com o problema, né? Que eu já resolvi, porque já se cessou o vento. Então, chega de alvoroço, chega de agitação. No nome de Jesus, eu quero profetizar que aonde houve grande tempestade, vai haver grande bonança. Aleluias. Para concluir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vemos que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para entrar no barco e ir para o outro lado. Aí os discípulos entram no barco, sobre o comando de Jesus, e a palavra do Senhor que fala, quando o barco estava ali no meio do mar, começou a ser açoitado. E eu falei, Senhor, é sempre no meio, né, que a tempestade aumenta. É sempre no meio que os açoites aumentam, que as dificuldades aumentam. Mas, Tânia, no nome de Jesus, o Senhor não vai permitir essa tempestade te atingir com profundidade e te tirar do propósito que Ele já declarou para você e para sua família. Aleluias. Aí vem Jesus na quarta vigília da noite, né, andando por cima das águas, e os discípulos ali assustados, pensando que era um fantasma. Não conseguiram reconhecer Jesus. E eu falei, Senhor, tem tempestades realmente que são tão violentas que parece que nós não conseguimos enxergar o Senhor vindo ao nosso encontro com uma solução para o nosso problema, com uma saída, abrindo alguma porta para nós. Os discípulos não reconheceram Jesus. Eles pensaram que Jesus fosse um fantasma. Só que é interessante que mesmo quando a gente perde o nosso discernimento espiritual por conta do medo, por conta do pânico, e nós não sabemos discernir o que vem de Deus ou não, Jesus, Ele continua andando sobre as águas em direção do meu e do seu barco. Aleluias. É interessante que Jesus deu uma ordem para os discípulos entraram no barco e foram em direção onde o Senhor tinha mandado. Então, eu olho esse barco como o barco da obediência, né? O barco da retidão que estava na direção certa, sabe? E eles entraram então no barco por obediência. E Deus mandou você entrar, você entrou, Deus mandou você ir, você foi. Só que você não estava preparado para a tempestade, não estava preparado para os desafios, não estava preparado para enfrentar as dificuldades que ia se levantar por conta do ministério e da chamada. Mas você se posicionou com obediência. E o Senhor, nessa noite, tem calmaria para mim e para a sua vida. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Aleluias. Nós vemos na palavra do Senhor que o inimigo, ele é violento, ele é astuto, ele é bem intencional e ele é objetivo. Ele não vai sair atirando para tudo quanto é lado. Ele sabe onde acertar. E ele não quer acertar no individual, porque senão ele vai perder tempo. Qual que é o alvo? O alvo é o barco. O alvo é a noiva do Senhor, o alvo é a sua família, o alvo é a igreja, porque ele acertando o barco, ele destrói todo mundo, ele acaba com tudo de uma vez. Só que a palavra do Senhor fala que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e essa é a nossa herança, essa é a herança dos filhos do Senhor. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.